Bom, pessoal, agora usando a mesma planilhazinha, tá? Dando sequência aí aos vídeos anteriores para a gente ter continuidade, vamos calcular aqui na planilha MR a taxa de recrutamento e mortalidade. Não tem nada demais, tá? O que a gente precisa nas fórmulas? Aqui eu estou mostrando para vocês duas fórmulas diferentes de você calcular a taxa de recrutamento, né? A primeira, você precisa de número de indivíduos ingressantes, tá? No nosso caso, árvores. Número de árvores vivas no segundo tempo de mensuração, tá? Então é o número de árvores vivas naquele tempo onde apareceram esses recrutas. A gente ignora o primeiro tempo de mensuração, usa só o segundo. Vezes 100 dividido pelo tempo, tá? E na segunda fórmula é a mesma coisa. Esse NR aqui, ó, nada mais é do que o número de recrutas ou o número de árvores ingressantes. E o NT é o número de árvores vivas no último tempo de mensuração, tá? Então é as mesmas coisas. Então vamos arrumar aqui os dados, né? Vamos colocar aqui ingressantes. Vamos colocar aqui o total de indivíduos do tempo 0 mais 1, ou no segundo tempo de mensuração. Quantos ingressantes temos? Tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer uma tabela dinâmica, você pode simplesmente vir aqui e contar o número de ingressantes, tá? Eu estou imaginando que você sabe fazer isso, você consegue contar o número de ingressantes, até mesmo porque a gente organizou a planilha de uma maneira boa aqui, né? Uma maneira bem organizadinha. Eu tenho aqui, então, no total, 5 ingressantes. E quantos indivíduos eu tenho no segundo tempo de mensuração? Bom, os dois tempos de mensuração são esses, né? Em 95 e em 2012. Você pode simplesmente selecionar os dados até o fim e contar quantos indivíduos tem. Ou você pode ir lá na taxa de mudança, né, que a gente já calculou, que lá tem também esses valores, tá? Então, nesse caso, em 2012, temos 21 indivíduos, tá bom? Agora é fazer as duas. Aqui eu vou chamar de taxa de recrutamento da primeira fórmula, tá? Aqui é a taxa de recrutamento da segunda fórmula. Vamos para a primeira fórmula? Número de ingressantes, dividido pelo número de árvores vivas no segundo tempo de mensuração, vezes 100, dividido por 17, tá? Se você quiser colocar os parênteses, perfeito. Por que eu não coloquei parênteses? Porque o Excel sabe que quando só tem multiplicação e divisão, não interessa a ordem, tá? Então eu fiz aqui de uma maneira um pouco mais rápida. E a segunda fórmula? A segunda fórmula a gente tem que prestar um pouco de atenção, tá? Então vamos fazer ela devagarzinho aqui. Eu vou abrir um parênteses, um menos outro parênteses, tá? O primeiro parênteses referente a esse colchete aqui, o segundo parênteses referente a esse parênteses aqui mesmo, um menos o número de recrutas, opa, esqueci de colocar igual, né? 1 menos o número de recrutas, que é 5, dividido pelo número de indivíduos naquele tempo. Fecha parênteses, porque aqui está fechando parênteses, tá? Aqui eu tenho que elevar a 1 dividido por 17. É imprescindível que você coloque esse 1 dividido por 17 entre parênteses, senão o Excel não vai entender. Aí você multiplica por 100 e aí deu aí o resultado, tá? Então a gente tem que a taxa de recrutamento é de 1,40%. Por ano, tá bom? Usando a primeira fórmula, e 1,58% por ano, usando a segunda fórmula. E agora a gente vai para a taxa de mortalidade, que também não tem nada demais, tá? Notem que as fórmulas são muito parecidas. Para você calcular a mortalidade, você precisa do número de árvores mortas naquele período de tempo e o número de árvores vivas no primeiro tempo de mensuração, tá? Um pouco diferente aí em relação aos recrutas. Vezes 100 dividido pelo tempo. E a fórmula do segundo modelo aqui é muito parecida com a do primeiro, se você for parar para pensar, com uma modificaçãozinha. Vamos anotar aqui o número de árvores mortas e o número de indivíduos em T0, tá? Que vão ser utilizados nessas fórmulas. Bom, o número de árvores mortas, você pode vir simplesmente aqui e fazer a contagem, tá? Se você tiver muitas áreas, você pode fazer a contagem, separar por áreas na tabela dinâmica. Aqui eu só quero mostrar a fórmula mesmo. 8 árvores mortas, número de indivíduos no primeiro tempo de mensuração. Você seleciona aquele primeiro tempo de mensuração. E aí, no caso, eu tenho 24. Quem fez as taxas de mudança já tem esses valores prontos, tá? É outro motivo de eu estar fazendo um pouco rápido isso daqui. Então, taxa de mortalidade usando a primeira fórmula e taxa de mortalidade usando a segunda fórmula.
Vamos para a primeira aqui, né? Número de árvores mortas dividido pelo número de árvores vivas no primeiro tempo de mensuração, vezes 100 divididos pelo tempo, que nesse caso foi 17, exemplo hipotético, está feito aqui. E o número e a taxa de mortalidade usando a segunda fórmula, tá? Então é 100 vezes 1 menos, vou tacar parênteses aqui, né, para ficar igual, número de indivíduos menos número de mortes, perfeito, dividido pelo número de indivíduos naquele tempo de mensuração. Tudo isso daqui na fórmula a gente vai elevar a 1 dividido por 17. Cuidado, tá? Lembre-se sempre de colocar esses parênteses no 1 pelo 17 aqui, ou no 1 dividido pelo tempo, tá bom? Aqui eu só vou fechar essa parte aqui, ó, para ele não multiplicar o 100, multiplicar o 1 e depois fazer, tá? O 100 é só para transformar em porcentagem. Vamos ver se eu fiz a fórmula correta. Fiz, ok? Então, aconteceu nessa área aqui. A taxa de recrutamento, usando a primeira fórmula, foi 1,4 e a taxa de mortalidade, 1,96. Por isso que o número de indivíduos caiu, né? Foi de 24 para 21. E a taxa da segunda fórmula era de 1,58 e para recrutamento e para mortalidade da segunda fórmula 2,35. Note que a interpretação vai ser a mesma, tá? Se você usou a primeira fórmula para recrutas, tem que usar a primeira fórmula para mortalidade. Se você usou a segunda fórmula para recrutas, tem que usar a segunda fórmula para mortalidade, tá bom? Aí sim você pode fazer a comparação. Eu quis mostrar aqui nessa aula como fazer o cálculo. Notem que eu não fiquei explicando muita coisa, porque na verdade esses dados aqui você já consegue, tá? Você já consegue simplesmente fazendo as mesmas coisas que a gente fez aí no vídeo anterior, tá bom? Ah, Wagner, se eu tiver mais do que uma parcela, várias parcelas, mesma coisa, mesmo procedimento em relação ao que a gente fez no vídeo anterior também, ok?